Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Estética Live. E agora, olha que coisa boa, a gente tá com um podcast. Olha que chique que nós estamos, gente. E a gente vai falar hoje de um assunto muito legal e polêmico também. Porque na estética existem outras profissões também, né? Que estão na estética. E a gente quer saber um pouco mais sobre isso. Quem está aqui com a gente hoje é a doutora Kessi Martins, que ela é enfermeira esteta, e ela vai contar tudo pra gente sobre toxina botulínica, que é o famoso Botox. Isso mesmo. Bem-vinda! Obrigada, queria agradecer o convite, né, de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto bastante, falar um pouquinho sobre a minha profissão, né, na estética, minha atuação na estética, poder ajudar aí as pessoas a entenderem um pouco melhor todas as questões que envolvem a profissão, a categoria e a estética em si, principalmente falando sobre a toxina botulínica, né, que é um procedimento tão rentável hoje em dia, que as pessoas conhecem tanto, só que ainda tem muitas dúvidas. Ah, é verdade. Ô, Kessi, e assim, pra gente entender um pouco mais sobre você também, assim, a área da enfermagem, por exemplo, é uma coisa que você sempre quis ou você meio que caiu de paraquedas? Então, a profissão enfermagem, né, eu comecei bem nova, eu tinha 15 anos quando eu fui fazer o curso técnico de enfermagem, e aí na época eu tinha que escolher entre algumas profissões, né, alguns cursos, e eu fui por eliminação, na verdade. E aí eu eliminei alguns que eu não me identificava, até que chegou na enfermagem. Eu falei, vou fazer essa prova para enfermagem. Fiz a prova, né, para o colégio técnico na época. E aí, quando eu passei na prova, eu estudei 3 anos lá, integral, sobre a parte, era concomitante, o ensino médio, juntamente com a parte da enfermagem, o ensino técnico. E aí, dali, eu já saí formada como técnica de enfermagem e já engajei direto na graduação, que eu consegui uma bolsa na época, né, integral. E aí, eu fiz uma faculdade, 4 anos de graduação em enfermagem, com uma bolsa integral de estudos. Então, assim, entrei na enfermagem, já fui de cabeça, e aí foram 7 anos de ensino entre graduação e segundo grau técnico. E isso já faz quanto tempo, mais ou menos? 22 anos. Já tem 22 anos que eu comecei, né, com 15 anos lá o técnico de enfermagem, e aí correndo até hoje dentro da enfermagem, em diversas especialidades, que eu fiz algumas ao longo da minha carreira, né, da minha trajetória profissional, e dentro de hospital também, por diversos setores que eu já trabalhei em nível hospitalar, também já trabalhei em atenção básica, né, em PSF, então já trabalhei um pouquinho nessa estrada. Você atua ainda, você atende ainda como enfermeira, né? Sim, aí no longo dessa minha caminhada como enfermeira, né, o meu objetivo inicialmente era ser aprovada em algum concurso público, um concurso que me desse uma estabilidade financeira, e assim foi. Eu fui fazendo os concursos, passando, sendo aprovada, sendo chamada, e aí passava em outro, e eu botava na balança qual era melhor para minha carreira, e aí saía de um e ia para outro, até que eu cheguei em um que eu queria muito, que hoje em dia eu sou, né, hoje em dia eu já sou capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, como enfermeira, e atuo lá no Hospital da Polícia, plantonista, sou responsável por uma enfermaria de 35 leitos, de paciente entre cardiologia e ortopedia. Então, assim, já estou há 13 anos aí nessa caminhada dentro da corporação. Entrei como tenente, hoje eu estou capitão, daqui a pouco, né, estou fazendo a prova aí para fazer o curso de major. Então, é uma caminhada que eu sempre desejei, que hoje em dia não interfere na minha vida como profissional esteta. Então, eu consigo conciliar, né, meus atendimentos em consultório com o plantão. Então, é isso. É um patamar que eu almejei, que eu alcancei e que se completa com a minha parte, né, na estética, meu consultório, meu atendimento. É isso que eu ia te perguntar, né? Como que foi, então, assim, da enfermagem para a estética? Então, eu sempre gostei muito de empreender, né? Já vendi brinco, já vendi tudo com todas as revistas que você possa imaginar que existem. Já fiz um pouquinho de tudo. Eu não tinha noção que era empreendedorismo, na verdade, mas fazia, porque eu gostava de ter um dinheiro extra, eu gostava dessa coisa de venda, de contato com as pessoas. E eu sempre gostei muito de estética, como paciente. Sempre gostei de fazer massagens, quando eu tinha dinheiro para fazer. E aí, chegou um momento que eu recebi uma rescisão e eu falei, olha, tem que investir em alguma coisa. O que eu vou investir? Aí eu fui cortando também da lista, eliminando as coisas que
que não me fariam feliz, né? Não adianta só também o financeiro. Então eu vou fazer estética, vou ter uma clínica de estética porque eu gosto de ser paciente, eu acho que tem tudo a ver. E aí nessa época eu montei uma clínica em parceria com o meu pai, na época, uma franquia de estética, só que eu não era profissional da estética. Não entendia muito bem, né? Não entendia nada. Eu gostava de ser paciente, não sabia administrar, não sabia gestão, não sabia nada de nada, só queria ter. E aí durou um ano, né? Porque eu deixava na mão de outras pessoas, de outros profissionais, que aquele ditado, né? O olho do dono que engorda o gado. Pouco, Então é isso. Eu tinha que estar junto e eu não consegui estar por conta de trabalho também. E aí durou um ano e não deu certo. Eu decidi fechar. E aí nesse dia eu falei, só vou de novo trabalhar com estética quando eu for a profissional. Só que a enfermagem, né, ela tem muitas questões de resoluções e brigas entre as classes. Tem uma classe que não gosta muito de outros profissionais atuando na estética. Então tem algumas brigas até judiciais que ainda estão acontecendo. E aí eu ficava com muito medo de entrar numa profissão que ainda, numa especialidade que ainda não tinha certeza e que eu também não estudava, eu também não peguei para ler as resoluções para saber, será que eu posso? Será que eu não posso? E aí nessa época eu simplesmente fui deixando guardada a vontade de atuar na estética. E aí, 5 anos depois, mais ou menos, Nossa, que eu passou um tempo, então. Passaram 5 anos depois da clínica que eu fui verdadeiramente... não, olha, eu vi que pode, realmente pode, li aqui que pode. Vou, então, fazer a minha pós-graduação em estética. E aí eu me matriculei e fiz a pós-graduação. Pegou um pedaço da pandemia, né? Mas eu consegui concluir. Foi no início da pandemia? Foi, pegou uma parte da pandemia. Eu tive que fazer uma forma híbrida de formação. E o resto, depois eu corri muito atrás, né? Ainda corro muito com relação a conhecimento, a cursos, né? Para poder você se qualificar cada vez mais, porque a pós-graduação te habilita. Mas o profissional tem que correr muito atrás por fora para poder ser um profissional de qualidade, de competência, né? Se destacar no mercado, porque o mercado é muito competitivo. E o conhecimento não acaba nunca, né? Você sempre tem que estar buscando alguma coisa, né? Uma novidade, um procedimento, entender da pessoa também, né? Do que ela quer, do que ela está precisando, na verdade, porque às vezes o que ela quer não é exatamente o que ela precisa, né? Acontece mais do que você pensa. E a estética, ela se renova muito, né? As grandes empresas de cosméticos, cosmocêuticos, as empresas de maquinário, de equipamentos, né? Elas estão diariamente querendo novidade, porque é um ramo, né, que eu fiz um estudo, né, que o Brasil, ele é o 3º país que mais gera, né, dinheiro com a estética. Então, assim, um país que teoricamente, que é subdesenvolvido, um país que tem tantas dificuldades, ele gera tanto dinheiro com a estética, as empresas, elas correm atrás disso, de cada vez mais trazer novidades. Então, o profissional que se estagna, ele não caminha, né? O profissional que não busca conhecer os novos procedimentos, técnicas e aparelhagens do mercado, ele acaba ficando para trás. Então, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos, novas técnicas e levar isso para o nosso consultório para poder entregar o melhor resultado para o paciente, que é isso que a gente quer. A gente sabe que assim, a toxina botulínica, que é o tema de hoje, na verdade, né? Ela já é assim, não é antiga, mas também não é uma coisa tão nova, né? Já tem um bom tempo aí, né? Foi aproximadamente, se não me falha a memória, em 2002, que foi autorizado o uso da toxina botulínica, né, de forma para estética. Então, a gente já tem aí 20 anos do procedimento, né, sendo autorizado a toxina botulínica do tipo A para ser autorizado a utilização na estética. Então, assim, é recente, mas se eu for pensar que a estética está sempre se desenvolvendo e ela é um dos procedimentos que é mais conhecido no ramo da estética. Acho que todo mundo, é difícil uma pessoa que você fale, conhece Botox? Porque aí eu vou ter que dar uma aulinha aqui, falar que, porque lá em 2002, quando foi autorizado pela FDA, né, nos Estados Unidos e depois chegou no Brasil também, foi autorizado uma marca de toxina inicialmente, que era a Botox, é uma marca. Então as pessoas, né, acabaram levando esse nome para o procedimento. Porém, o procedimento mesmo, hoje em dia existem 7 marcas no mercado, né, autorizadas no Brasil, 7.
O nome é toxina botulínica e Botox é uma marca. Então, as pessoas, é muito difícil uma pessoa se falar, já fez algum, às vezes até nunca fez, mas conhece, já ouviu falar, já viu alguma coisa na rede social. Então, é um dos procedimentos mais conhecidos na estética. E o que é, na verdade, a toxina botulínica? Então, a toxina botulínica é um produto, né, estéril, que ele é feito através de uma toxina, aquela toxina que causa o botulismo. Porém, através de estudos ao longo dos anos, foi observado que era utilizado inicialmente em pacientes de oftalmologia, em pacientes que tinham blefaroespasmo, né? Então, um oftalmologista, ele fazia a aplicação da toxina, e aí ele observou que quando esses pacientes voltavam, pacientes com estrabismo também, quando esses pacientes retornavam para a revisão, além de ter melhorado o estrabismo, que era o início da pesquisa e dos estudos, eles melhoravam com as rugas ao redor, as rugas da glabela, retornavam com essas rugas menores, com menos rugas. Foi aí que eles perceberam. E aí eles começaram a observar, e aí uma pessoa que é pesquisadora, né, já teve um estalo, não, vamos começar a estudar isso daqui. Opa, tem coisa boa aí, né? Tem coisa boa. E por um acaso, um desses oftalmologistas era casado com uma dermatologista. E aí eles começaram a fazer estudos para entender o que acontecia naquela musculatura ao redor do olho, que também estava sendo atingida pela toxina, que também estava gerando essa melhora tecidual, essa melhora das rugas da região. E aí começou os estudos, teve a primeira publicação, e aí foi liberado o uso da toxina também para fins estéticos nesse sentido. E aí, então, quais são as indicações, assim, por exemplo, eu, por exemplo, que eu tenho aqui uma papadinha, eu não gosto muito dela. A toxina serve para isso também? Então, não. A toxina, o que a toxina botulínica faz? Ela faz a paralisação temporária dos músculos. Ela evita que os feixes nervosos, que as terminações nervosas, aí é um complexo um pouquinho maior, mas que essas terminações nervosas recebam a mensagem e façam a contração muscular. A contração muscular qual? Das nossas expressões. Então, nessa região de pescoço, existe uma aplicação que é a que a gente fala que é Nefertiti, que ela vai atingir as bandas platismais e melhorando essa questão do pescoço, tá? Mas assim, papada, aí já tem outros procedimentos. Mas existem, a toxina botulínica mais utilizada hoje em dia, né, mundialmente falando, é a estética, que as pessoas usam muito o terço superior, que a gente fala, que seria a região de testa, entre os olhos e aqui na região periorbicular. Porém, a gente pode fazer toxina em diversos músculos, né? Em todos os músculos a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer, né, nessa parte da mandíbula também, que tem um resultado bem importante, porque o músculo ele faz força. Então, nessa parte da mandíbula, ele puxa o nosso rosto para baixo. Quando a gente faz a aplicação nessa região, a gente consegue relaxar essa musculatura, evitando que o nosso músculo tem essa força para puxar essa musculatura para baixo, causando as quedas faciais também. Então, a gente pode aplicar nessa região, a gente também pode aplicar. Também existe a toxina terapêutica, que seria paciente com bruxismo, a gente pode fazer uma aplicação no músculo chamado masseter e vai melhorar essa questão do apertamento desse músculo e, consequentemente, o apertamento desses dentes. Também é usado para enxaqueca, é usado para algumas questões nesse sentido, com melhora assim comprovada cientificamente e com melhora assim absurda nesse sentido, né? Bruxismo, nariz, a gente consegue também melhorar essa nariz que também puxa um pouquinho para baixo, a queda da ponta do nariz. Ah, dá para dar uma empinadinha aqui no nariz? Na verdade ele não empina, ele evita que o músculo que tem aqui no nariz puxe esse nariz para baixo. Então a gente aplica a toxina aqui para evitar que esse músculo tenha força para puxar ele para baixo. Consequentemente dá esse efeito de uma leve empinadinha, mas não é o final, é evitar que o músculo realmente tenha força para puxar esse nariz para baixo. Então a gente pode aplicar também na região do sorriso gengival, aquele paciente que dá um sorriso muito largo e aparece a gengiva, a gente faz uma aplicação em um músculo que vai evitar que esse sorriso suba muito, que tenha mostragem, né, da gengiva da parte superior. Então, o sorriso gengival. Existem várias aplicabilidades da toxina botulínica. Eu vejo aqui na sobrancelha também, né? Às vezes a pessoa tem a sobrancelha muito reta aqui, né? Aí consegue levantar um pouquinho e arquear ela, é isso? A gente consegue fazer uma aplicação, aí vai depender da marcação dos pontos que a gente vai utilizar nesse paciente. Aí eu sempre pergunto, né, em consultório.
Você quer fazer elevação da sobrancelha, quer arquear um pouco essa sobrancelha, aí o paciente vai dar o feedback, quero, não quero, e aí a gente vai fazer a aplicação mais na região central, mais lateralizada, e aí vai conseguir entregar esse resultado. Né? Também a gente pode usar toxina na palma da mão, para quem tem uma sudorese intensa em palma da mão, axila. Então, a gente consegue hiperidrose, a gente consegue fazer aplicação de toxina, então diminui a possibilidade das glândulas, né, sudoríparas liberarem esse suor. Então, diminui essa questão de paciente que soa com grande quantidade. Na palma da mão eu não sabia, não. Na palma da mão. É bem legal. Então, assim, tem várias aplicabilidades, né? São coisas que a gente pensa que a toxina é só para testa, não. A gente pode aplicar em vários locais com excelentes resultados. E quanto tempo dura, assim, a aplicação? Então, depende. O paciente sempre quer saber quanto tempo que a toxina dura, né? Eu entendo, mas eu sempre deixo bem claro para os pacientes em consultório, converso muito sobre isso, que depende muito da pessoa. Depende do organismo, depende se aquele paciente faz uso de algum tipo de medicação que possa interferir. Hoje em dia, né, vacina do Covid, tem vários estudos em análise, em andamento, de que a vacina e a própria contaminação pelo Covid diminui a durabilidade. Então, o que eu falo para os meus pacientes em consultório? A toxina botulínica, ela dura de 2 a 6 meses, é o que eu falo. Por quê? Porque pode durar 2, pode. Se aquele paciente pegou uma infecção muito importante, gerou muito processo inflamatório nesse período, pode realmente durar 2 meses. Mas pode durar 6. Aquele paciente que não é tão hipercinético, um paciente que a musculatura não é tão forte. E tem pacientes que duram até mais. Eu tenho pacientes que duram 8, mas eu não posso prometer que vai durar 8, porque cada paciente é único, né? E a gente tem que entender isso, que cada organismo trabalha de uma forma, age de uma forma, degrada a toxina de uma forma, cada força muscular é de uma forma. Então, assim, o que eu falo é de 2 a 6 meses. Um exemplo, em mim, a toxina dura 7. Então, eu faço a toxina de 7 em 7 meses. Magoei, porque em mim... Não dura muito, então. Tem pacientes que não dura muito. Mas, assim, quanto mais você fizer a toxina, um exemplo, eu faço há 3 anos a aplicação da toxina a cada 6 meses. Quanto mais você fizer, não em curto período de tempo. Ela tem um tempo entre uma aplicação e outra, tem que ser um mínimo 4 meses entre uma aplicação e outra. É isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, a pessoa que dura só 2 meses, ela pode com 2 meses, não. Reaplicar logo em seguida? Não. Os estudos falam de 3 a 4 meses uma aplicação entre uma toxina e outra. Eu gosto no meu consultório de fazer a cada 4 meses em paciente que precisa. Mas é muito difícil, assim, o paciente... Porque normalmente, assim... Deu 3, 4 meses, começa a sair a toxina. Então, ele começa a ver que aqueles pontos que não estavam mexendo começam a voltar a mexer. E aí, você tem que esperar degradar mais um pouquinho para voltar e fazer uma nova aplicação. Então, assim, normalmente é 4 meses a 6 meses uma nova aplicação de toxina. Cassie, já aconteceu alguma vez de aplicação não dar certo? Não, de não dar certo nunca aconteceu. Existem algumas questões, né? Tem pacientes que às vezes a gente precisa fazer um retoque com maior quantidade e outros que às vezes nem precisam de retoque. Eu já recebi paciente em consultório que o relato dela ao chegar falou: toxina não resolve pra mim. Já fiz 2 vezes, já fiz com tal profissional que era bam, que era super conceituada, né? E não deu certo. Aí eu falei: deixa eu fazer? Posso fazer? Vamos fazer e você volta com 15 dias pra gente ver. E aí, realmente, tinha aplicado, tinha tido resultado. Eu peguei a foto. Nesse momento, a gente vê a importância de ter fotografias, filmagens, porque às vezes o paciente realmente pensa que não teve resultado. Ou por estar se olhando todo dia no espelho, por achar, enfim. Então, a foto a gente consegue ali botar uma do lado da outra e ver: nossa, melhorou tal musculatura, olha aquela ruga que aqui tinha, que não tem. Então, a foto é muito importante. E essa paciente voltou e hoje em dia ela faz toxina só comigo. Não sei se antes não tinha realmente tido efeito ou se foi a impressão que ela teve e o profissional não mostrou pra ela a diferença e pra ela não deu efeito, mas comigo deu efeito, eu provei, mostrei e hoje em dia ela retorna a cada 6 meses pra fazer a toxina comigo. Mas assim, por que pode acontecer de não dar o efeito, então? Então, a única explicação, assim, uma das únicas explicações, comigo nunca aconteceu, mas uma das explicações que pode ter é esse paciente que às vezes já faz há muito tempo a toxina botulínica e não respeitou o período de intervalo entre uma aplicação e outra. Porque o que pode acontecer? É o efeito vacina que a gente fala. Quando você faz
constantemente a aplicação, né? O seu organismo entra constantemente em contato com aquele agente, que é a toxina botulínica, e aí o seu organismo começa a gerar como se fosse anticorpos para combater aquela toxina. Então aí você vai ter que aumentar a dose e aumentar os pontos de toxina para poder ter resultado. Isso pode acontecer. O Cassie, e quais são os cuidados que a pessoa precisa ter, então, após a aplicação? Porque, assim, você tá falando aí, eu tô pensando aqui, né? Você tá falando aí, né, da pessoa, do tempo, de 2 meses até 6 meses e tal. Mas quais são os cuidados que a pessoa precisa ter nesse período? Então, o principal cuidado, que até ao finalizar a aplicação, né? Na consulta eu já explico, mas ao finalizar eu dou escritos para o meu paciente, mando pelo WhatsApp, eu tento deixar tudo bem explicado. O principal cuidado imediato após a aplicação é evitar de abaixar a cabeça por algumas horas. Eu peço 4 horas para o meu paciente, tá? Eu também peço para evitar de fazer massagem, porque alguns pacientes ficam pequenas pápulas que o organismo absorve. Então eu falo para não massagear, evitar exercício físico durante 24 horas é importante. Tá? E eu sempre peço para a pessoa tomar cuidado. Por quê? Tem pacientes, tem pessoas que elas sentem uma dor de cabeça e já tomam anti-inflamatório. Anti-inflamatório, ele reduz a durabilidade da toxina. Então, eu sempre bato nessa tecla. Sentiu dor? Toma só um remedinho para dor. Não toma um remédio anti-inflamatório. Muito forte. Evita de tomar. Claro que se você torci o pé, o ortopedista me prescreveu um anti-inflamatório. Você vai tomar um anti-inflamatório. Mas por coisas pequenas, por automedicação, digamos assim, eu peço para o paciente evitar de tomar. Então, essas são coisas que eu sempre peço para ele ter atenção. Tem paciente que também se automedica com antibiótico, então tudo isso eu explico. Olha, claro que se você precisar, você vai fazer uso, mas não se automedique, não tome anti-inflamatório e antibiótico sem necessidade, sem realmente ter uma prescrição. Então, acho que esses são os principais cuidados que eu posso falar aqui para vocês agora. Você fez a aplicação da toxina, aí a sua cliente, a sua paciente fala assim, eu tô com um melasma aqui, acho que eu vou fazer um microagulhamento. E aí, ela pode ir lá na esteticista dela e fazer outro procedimento logo em seguida, ou ela tem um período que ela pode fazer? Na verdade, se for meu paciente, vai fazer o microagulhamento comigo. Mas pode fazer, na verdade, dependendo, pode até fazer no mesmo dia. Eu só não gosto de fazer no mesmo dia, porque tudo gera um processo inflamatório. Então, processo inflamatório com processo inflamatório pode virar alguma coisa exacerbada. Isso por excesso de zelo, eu evito. Eu sempre peço para fazer ou antes do microagulhamento, né, a indução percutânea de colágeno, ou depois. Grande questão tem alguns ativos que a gente usa na indução percutânea, né, que o microagulhamento é uma indução percutânea de colágeno, que não é indicado fazer em quem tem toxina. Por exemplo, DMAI. O DMAI, ele é um antagonista da toxina botulínica. Então, se você fez a toxina no frontal, foi lá depois, uma semana depois, começou a microagulhar aquele ativo naquela região, vai acabar tirando a durabilidade da toxina, vai acabar degradando ele mais rápido. Então, você pode microagulhar em cima de onde fez o botox? Pode. Porém, você tem que usar ativos que não sejam contrários a ele. Então, por exemplo, você pode usar um ácido hialurônico não reticulado, você pode usar uma vitamina C, você pode usar alguns produtos, mas o DMAI é contraindicado. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter de fazer outros procedimentos, né, junto com quem fez toxina. Por exemplo, fio de PDO, eu posso fazer, eu até faço no mesmo dia, não tem problema. Eu aplico o fio de PDO liso na região e depois venho e faço a toxina botulínica, não tem problema nenhum. Tem algum procedimento estético que não pode fazer junto com a toxina? Olha, eu não gosto de fazer junto com a toxina algum procedimento na mesma região que seja injetável. Digamos assim, eu vou fazer a aplicação de algum ativo injetável para hidratar a pele. Por exemplo, uma vitamina C, um silício orgânico que melhora a pele, melhora a flacidez, e ele é injetável. A gente vem no subcutâneo, né, no intradérmico, e vai aplicando várias gotinhas da medicação ali. E aí não dá para fazer no mesmo dia, porque já vai ter o líquido da toxina, então pode misturar, pode fazer com que esse líquido da toxina se espalhe para uma área que a gente não quer atingir, porque a toxina ela age localmente, né? Então a gente pode acabar espalhando essa toxina numa região que eu não quero, e aí gerar algum processo adverso, como uma queda palpebral, uma ptose. Então isso não é indicado. Aí eu esperaria 15 dias para poder fazer qualquer tipo de procedimento injetável na região.
Esquece. E como que é, assim, a preparação da sua cliente, né? Para poder fazer o procedimento? Ela tem alguma coisa que ela tem que fazer em casa, por exemplo, para chegar lá na clínica e estar preparada para isso? Então, não existe um preparo específico. Eu sempre peço para o paciente chegar sem maquiagem no consultório. Mas se tiver de maquiagem, não tem problema que eu faça a remoção. E aí é uma conversa, né? O preparo maior, eu acredito, que é um pouco do psicológico do paciente. Porque tem paciente que tem medinho de agulha, tem paciente que se sente, que fica tenso mesmo, porque hoje em dia existem muitas informações na internet, né? E paciente tem a mania de, eu vou fazer um botox, vou lá pesquisar no Google, e o Google mostra muita coisa interessante, mas também mostra muita coisa errada. E aí o paciente já chega às vezes com medo de sentir dor, de sofrer muito. Então eu, na consulta, a gente vai conversando, tem, né, uma descontração. E quando eu sinto que o paciente tem mais nervoso, mais medo, eu vou mais devagar no procedimento. Eu faço algumas terapias que fazem com que esse paciente, né, amenizem a dor, como colocar gelo na região, usar uma caneta vibratória que ela faz um disfarce, né, neurológico, digamos assim, para o paciente ficar ali pensando na vibração do aparelho, e você vai aplicando a toxina. Então, assim, basicamente é isso. É mais um paciente que pode ter um nervoso da gente conversar, alinhar, tirar de todas as dúvidas, não deixar ele com dúvida nenhuma, e tirar um pouquinho do medo da agulha, né? E na hora do procedimento, o procedimento é bem tranquilo, né? Acontece assim, depois da consulta, de toda a explicação, ele acontece em cerca de 20, 30 minutos a aplicação de botox, às vezes até menos. É uma higienização da face, né? Completa. Eu gosto de higienizar a face como um todo, por conta do encostar da mão. E aí, passo um álcool na região que eu vou aplicar, faço a marcação, né? Todo o meu mapeamento, e faço a aplicação da toxina. Então, assim, é um procedimento que é bem tranquilo de fazer enquanto o profissional está bem preparado. E para o paciente, a única coisa que acontece é que são algumas agulhadas, né, no rosto. É uma agulha pequena, eu uso a microagulha, nanoagulha, para dar mais conforto. E existem algumas técnicas para a gente tentar dar mais conforto para o paciente. Eu falo isso, pergunto porque, assim, existe a possibilidade de a pessoa passar mal mesmo, né? Porque eu quase, gente, quando ela fez a aplicação, eu quase desmaiei. O que aconteceu? Minha pressão caiu. O que aconteceu? A gente já pode até mostrar umas imagens, né? Do que aconteceu. Coloca as imagens dela aí. Então, no dia da sua aplicação, né? No dia da aplicação, você ficou muito tenso. A gente estava conversando e a gente contou um pouquinho da sua história também ali pro pessoal que estava assistindo a gravação. E aí, isso, eu acho que talvez a parte psicológica é muito importante para tudo na estética, né? Quando eu falo estética, sempre falo assim, não é só estética, é saúde também, porque o psicológico interfere, o nervosismo. Então, assim, a tensão do momento pode levar o paciente a passar mal. Você foi a primeira pessoa que passou mal no caso com toxina botulínica comigo. Fiquei com vergonha agora, hein? Ai, não fique, mas pode acontecer. Eu já tive pacientes que passaram mal em outros procedimentos. E aí é a gente parar, deixar o paciente se recuperar, conversar, e aí em alguns momentos você vai precisar intervir, né? No seu caso, a gente parou, levantou a perna, deu uma água, respira devagar, e acalmar para tentar se restabelecer, né? Ali no dia não tinha, mas, por exemplo, no meu consultório eu tenho, né, os kits primeiros socorros. Eu tenho aparelho de pressão, tenho aparelho de HGT, tenho algumas medicações para poder, se necessário, né, paciente utilizar. Então, a gente tem alguns equipamentos que nos auxiliam nesse momento. E fora o conhecimento, né? Eu falo que o enfermeiro, né, por toda a carga, um exemplo que já trabalho há alguns anos, aí que eu já contei, não vou repetir, já passei por terapia intensiva há mais de 10 anos, emergência, atendimento pré-hospitalar. Então, a gente tem, né, por conta da nossa formação e de quem já trabalhou, eu, por exemplo, que já trabalhei, uma expertise, uma experiência em atendimentos desse tipo de emergências, que a gente leva para o nosso consultório também, na nossa rotina, né? Claro que a gente trabalha para levar estética e saúde, mas pode acontecer de um paciente passar mal. E a gente, como profissional, né, qualificado, e a gente consegue manobrar e resolver a situação, ver o que aquele paciente precisa e, se necessário, encaminhar.
Eu acho que é isso. É você saber até onde vai a parte estética, saber até onde agir, como intervir naquela intercorrência, que um paciente passa mal, tem uma hipotensão, é uma intercorrência, e, se necessário, agir, né? E aí é isso. É como profissional a gente saber direcionar tudo para poder aquele paciente sair dali como entrou, bem, sorridente, em pé, andando e fazendo e estando saudável, porque estética é para paciente saudável, né? E aí a gente, mesmo com algumas intercorrências no meio do caminho, a gente deseja que esse paciente, né, e trabalha para que esse paciente saia tão bem quanto entrou, ou até melhor, porque a gente está trabalhando com beleza, com saúde, então esse paciente sai ainda melhor do que entrou. Né? E a gente sabe que há um tempo atrás, quem podia aplicar a toxina botulínica eram só os médicos, né? E aí, depois de um tempo, outras áreas também puderam fazer a aplicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Anteriormente, né, existia a profissão, né, a medicina fazendo, né, com algumas especialidades, fazendo a aplicação e alguns atendimentos na estética, né, vários procedimentos, na verdade. E aí hoje em dia a tendência da estética é o quê? Diminuir as intervenções cirúrgicas, diminuir os procedimentos invasivos para gerar mais saúde, para evitar intercorrência, porque quanto mais invasivo é um procedimento, maior possibilidade de intercorrência. Todos os procedimentos podem haver intercorrência, é o que eu falo, assim, as intercorrências ocorrem com quem faz, mas a gente tem que saber manejar a intercorrência. E aí, hoje em dia, a tendência é menos invasivo, gerar saúde, envelhecer bem, retardar o envelhecimento. E aí, com isso, foram sendo criados procedimentos minimamente invasivos, que são procedimentos que atingem só epiderme, derme, hipoderme, só para poder não invadindo nenhum órgão interno. Então, assim, com essa vinda de novos procedimentos, de procedimentos que são minimamente invasivos, vieram diversas profissões que foram habilitadas por seus conselhos de classe a trabalhar com a estética, né? E aí tem bastante profissões hoje em dia, hoje em dia existe a biomedicina, farmácia, biologia hoje em dia foi autorizado também, odontologia também, que já está aí há um tempo, a enfermagem. Então tem mais, é que eu estou esquecendo, mas tem mais profissionais que podem atuar, né, de acordo com o seu conselho de classe. Então tudo é ligado ao seu conselho de classe. O conselho de classe autoriza e aí publica, e o profissional aí tem algumas vertentes. Por exemplo, a enfermagem, vou falar da minha profissão. O enfermeiro, ele pode atuar com a estética desde que ele faça pós-graduação. Claro. Obrigatoriamente tem que fazer pós-graduação. A biomedicina, ela pode fazer estética já na graduação, fazer um estágio e já sai formado com estética também. A odontologia, ela pode fazer cursos livres e atuar com estética. Então tem algumas questões de algumas profissões, tá? Mas assim, existem muitas brigas nesse ramo, porque os médicos com isso foram perdendo, né, um pouco de espaço, porque aí aumentou a oferta de profissionais e aí o paciente decide com quem ele quer fazer, se ele quer fazer com um médico, com um odontólogo, com um enfermeiro, enfim. E aí, com isso, o Conselho, né, de Medicina, o Conselho Federal, ele luta contra todas as profissões que estão tentando, que trabalham com a estética, que aí eles entram com a justificativa de que apenas o médico pode atuar, porque são procedimentos invasivos, porém já foi comprovado, ainda tem muitos processos na justiça, de que são procedimentos minimamente invasivos, porque procedimentos invasivos, eles necessariamente têm que atingir órgãos internos e entrar através de algum orifício do corpo da pessoa. E nenhum desses procedimentos que a gente faz atinge o órgão interno e entra por orifício do corpo da pessoa. Então, a briga vai continuar. Eu acredito que não vai acabar, porque é uma reserva de mercado, porque com isso eles perderam público, consequentemente perderam dinheiro, e aí antigamente eles lutavam entre eles, né, médico com médico, hoje em dia é médico com várias profissões, então vai ter essa briga pelo mercado, pelo dinheiro que a estética gera, mas eu acho que também é um caminho que não volta atrás. Eu acho que não tem como você falar para mim,
Ninguém nunca vai conseguir justificar e me explicar ter respaldo para me falar que um enfermeiro que está dentro do hospital, que passa uma sonda vesical, que passa uma sonda enteral, que faz uma PIC, que é um catéter que entra que vai até lá um átrio do coração, que faz diversos procedimentos que são, sim, invasivos, porque a gente atinge o órgão interno, não tem capacidade de fazer uma toxina botulínica. Então, assim, nada justifica, nada vai conseguir justificar que o enfermeiro não tem capacidade técnica, científica de aplicar uma toxina, de fazer um preenchedor, visto que no hospital eu faço coisas muito mais invasivas. Verdadeiramente invasivas, né? E eu não vejo nenhum médico brigando comigo no hospital para passar uma sonda 2 horas da manhã. Eu não vejo nenhum médico querendo ir lá passar uma sonda vesical para um paciente que está com bexigoma para ele urinar, porque isso não dá dinheiro. Mas o botox que eu estou fazendo no meu consultório gera dinheiro e aí isso eles não querem que a gente faça. Então, a briga vai seguir, mas eu vou conseguir, os profissionais que conseguem ter essa percepção, vão seguir trabalhando, respaldados pelas resoluções e legislação que nos respaldam a trabalhar com a estética e trabalhar corretamente. É isso só que eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Nós temos que trabalhar corretamente, nós temos que atuar, né, de acordo com as legislações para não sofrer nenhuma questão, né? Vou agora abrir uma aspas aqui para contar, que eu acho que é importante esse podcast, eu acredito que vai entrar, né, alguns profissionais vão ver, muitos profissionais vão ter acesso, então é importante. Quando eu falo da gente trabalhar legitimamente, trabalhar respaldado, eu falo que isso é importante. Por quê? Quando eu comecei a atuar na estética, eu comecei a ganhar mais visibilidade. E aí se você ver meu Instagram, é doutora, e aí gera muita polêmica. Por que o enfermeiro agora fala que é doutor? É um absurdo. E aí gerou uma polêmica no meu Instagram na época, me questionando por que eu estava usando doutor, né, no meu Instagram. Aí eu falei, olha, nós temos uma resolução. E aí eu postei que tinha uma resolução que nos respaldava. E isso é muito polêmico, tem pessoas que brigam realmente, que acham um absurdo. E aí eu me porto como uma profissional que tem a capacidade, que tem conhecimento para usar o doutor. E aí logo depois disso, passaram uns 2 ou 3 meses, eu recebi uma carta do meu conselho de classe, do Corém, do Rio de Janeiro, me chamando porque tinha havido uma denúncia no meu nome, no comitê de ética, me chamando para ir lá. Não era uma audiência, mas eu tinha que ir lá no conselho para poder ir no comitê de ética para entender. E aí, quando eu cheguei lá, né, eu fui recebida por uma conselheira do Corém e ela abriu a pasta com meu nome, com todos os meus dados, todos os meus documentos que tinha dentro do conselho. Todas as informações. Tudo. E além de tudo que tinha que eu dava entrada no conselho, tinha a denúncia em si, que a pessoa denunciou pelo site, né? Tem um canal lá que você faz denúncias e tinha lá a foto do meu Instagram, a foto do meu site, a foto de todos os anúncios que eu fazia. E a denúncia era que eu estava atuando exercício ilegal da medicina e da biomedicina. Então, para essa pessoa que me denunciou, na cabeça dela, só quem poderia atuar com o que eu estava atuando, que eu faço publicação de toxina, de preenchedor, de bioestimulador de colágeno, só quem pode trabalhar com isso é médico e biomédico. Só que ela não entendia da resolução. E aí a denúncia dela era essa, que eu estava atuando, né, exercício ilegal, que era uma fraude, né, tava me chamando de fraude. E aí quando eu cheguei lá, a pessoa que me recebeu no Corém falou, olha só, puxei aqui sua ficha, vi que na sua ficha você terminou sua pós-graduação, como a nossa resolução exige. Você pegou sua pós-graduação, porque obrigatoriamente a gente tem que cadastrar no nosso conselho. Você cadastrou no nosso conselho, como a resolução exige. Você tem seu consultório, você registrou seu consultório no nosso conselho, como a resolução exige. Então eu quero te dar os parabéns, porque você trabalha corretamente, você é uma profissional de excelência. Parabéns por você ser essa pessoa, nem todo mundo trabalha assim. Então quando eu bato nessa tecla de você trabalhar correto, que a gente pode trabalhar de todas as maneiras, a gente pode fazer tudo que está respaldado, mas a gente tem que trabalhar correto. Porque se nesse momento, quando ela me chamou lá por conta da denúncia, eu tivesse sem a pós-graduação, trabalhando com consultório irregular, se eu não tivesse registrado a minha pós-graduação, eu seria, né, responderia eticamente por realmente exercício legal da profissão, mas não da profissão medicina, da profissão enfermagem estética, porque eu não estaria respaldada para isso. Porém, eu estava trabalhando corretamente, regularmente, né? E aí, nesse momento, ela só me elogiou,
Ela falou que adorou me conhecer, que gostou muito do meu consultório e que queria ser minha paciente. Hoje em dia ela é minha paciente. Ganhou mais Ganhei uma? uma paciente que faz toxina botulínica comigo, me indica várias pessoas para ir no meu consultório. E depois de, eu acho que basicamente um mês depois da denúncia, que eu fui lá e tudo mais, eu fui chamada para fazer parte da Câmara Técnica de Estética no Rio de Janeiro, dentro do Corém. Então, hoje em dia, a gente recebe, né, questões de enfermeiros que têm dúvidas, a gente responde parecer, faz publicação de parecer sobre alguns procedimentos, sobre o respaldo do enfermeiro na estética. Então, assim, a pessoa que me denunciou querendo, né, me agredir, me prejudicar, ela me ajudou. Porque desse jeito eu entrei dentro do meu conselho, coisa que antes, apesar de eu estar certa, eu era só mais uma profissional que estava atuando correto. E hoje em dia eu faço parte, né, voluntariamente do conselho de classe, da Câmara Técnica. Então, assim, me ajudou muito. E depois disso veio muitas coisas boas na minha vida profissional. Então, essa pessoa, assim, só me ajudou. Então, o recado que eu deixo é esse: trabalhe que a gente pode trabalhar se você é enfermeiro, mas trabalhe corretamente, né? Respaldado, com toda a documentação em dia, vigilância, tudo certinho, para não ter nenhum tipo de problema. Porque não adianta a pessoa assim, falar assim, eu sou enfermeira e eu já posso fazer tudo isso. Não é bem assim, né? Tem que ter todo um processo, né? Tem que ter, porque além da parte de formação, que é obrigatório, tem a parte de regulamentação para você atender, né? Que aí são questões sanitárias, porque são procedimentos minimamente invasivos, mas são procedimentos de saúde, que precisa de um local adequado, com estrutura adequada. Então, são várias questões que a gente tem que, né, estar correto para trabalhar correto e conquistar nosso espaço. O profissional, ele tem que estar bem atualizado, bem preparado, porque tem as contraindicações também, né? Não é todas as pessoas que podem fazer. Por exemplo, uma pessoa que ela é cardíaca, ela pode fazer a toxina botulínica? Então, ela pode fazer se tiver controlada, se tiver com respaldo, né, com médico. Depende muito da doença. Tem pacientes que chegam que tem algumas doenças que eu converso com o paciente na hora da consulta. E aí eu escrevo uma carta, né, uma indicação, explico tudo que eu vou fazer no procedimento com o paciente, qual o produto que eu vou usar, a marca, o que está dentro, quais os princípios ativos do produto, se não for toxina, um exemplo. Eu escrevo tudo ali, carimbo, boto meus dados, boto meu telefone e mando para o paciente levar para o médico. E aí o médico vai mandar por escrito para mim uma autorização para eu atuar. Agora, se é um paciente que está estável, não tem nenhuma questão, está estabilizado, faz tratamento médico, está ok, a gente pode fazer sim. Só tem que tomar cuidado com algumas doenças, que aí o ideal eu sempre peço por respaldo, por hiper cuidado, eu peço uma autorização médica, né? Doenças autoimunes não podem estar ativas, e se ela tiver uma doença autoimune, pedir autorização do médico, porque é uma doença que é para sempre. Doença imunológica, tem que tomar cuidado. Paciente uso de medicações que vão, né, AS, a gente tem que tomar cuidado, que aí pode ter um sangramento um pouco maior, mas nada que impeça. Mas aí o ideal é você pedir uma autorização do médico que acompanha, né, o médico assistente, pra gente fazer com mais respaldo. Mas quais são as principais contraindicações? Então, doenças imunossupressoras, por exemplo, HIV a gente pode fazer, mas o paciente não pode estar em ativo, né, a doença. Paciente com lúpus, psoríase não pode estar ativo. Nada que tiver ativo a gente pode fazer, porque o que a gente pensa? Quando o paciente está com a doença ativa, ela está com a imunidade baixa. Então, não é bom fazer nada que vá agredir aquele paciente, tá? Então, basicamente é isso. Doenças autoimunes, Agora, um paciente diabético pode fazer? Pode. Aí, o que eu faço? Verifico o HGT dele antes. Tá com uma glicose de 100, 120, eu faço. Agora, um paciente que, não, tô controlado, e você vai fazer a glicose, tá dando 400, o ideal é não fazer, tá? Então, são esses cuidados que o profissional tem que ter para poder não ter nenhum tipo de intercorrência, né? É um hiperzelo em algumas partes minha, mas eu prefiro trabalhar assim com um zelo maior para evitar qualquer tipo de problema posterior. Cassie, e quando tem exagero na aplicação? Já aconteceu de exagerar e ficar, vamos supor, uma sobrancelha mais alta que a outra? Como que é isso? Sim. Então, pode acontecer quando você exagera um pouquinho. Eu sempre falo assim, o ideal, o menos é mais. A toxina, ela só sai, eu brinco assim, que ela só sai quando sai.
Então a toxina, ela é um produto que depois que injetado no músculo, ela só vai sair quando ela degradar. Claro, existem maneiras que a gente pode tentar acelerar essa degradação dela, mas teoricamente ela vai durar de 2 a 6 meses naquele paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o peso da mão, com a aplicação da agulha. Mas já aconteceu lá no iniciozinho, já aconteceu assim, de paciente de subir muito a sobrancelha, e aí você tem que saber agir, né? No curso, eu acho que gravado eu falo sobre isso, que o quê? Quando, ficou assimétrica a sobrancelha, o que eu tenho que fazer quando aquela sobrancelha ficou assimétrica? Subiu muito mais uma que outra, eu vou abaixar que tá subindo muito, então eu vou ali, vou achar o ponto correto, fazer uma aplicação e aí a sobrancelha vai igualar. Então existe o seu olhar, né, como profissional, de ver, eu posso melhorar aqui, eu tenho que ir devagar, é melhor você retocar um pouquinho mais do que você exagerar na primeira vez e depois você não consegue tirar aquela toxina. E saber agir em caso de intercorrência, no caso de uma assimetria, no caso de uma sobrancelha muito arqueada. Tem paciente que pede, tem paciente que não quer. Arqueou muito, tô muito malévola. Você vai lá, faz a marcação, dá o pontinho para que essa sobrancelha fique mais simétrica, mais aceitável e não muito arqueada. E o que você acha, assim, que é melhor na harmonização facial? A toxina botulínica ou os fios de PDO? É difícil. Olha, eu amo a toxina. Eu acho que o resultado que a toxina dá, ele é muito bom. E o fio de PDO é maravilhoso, mas o resultado final são diferentes, né? A intenção da toxina botulínica, ela é bloqueio muscular, evitar as rugas as rugas dinâmicas, virem estáticas. Evitar que essas rugas, as expressões, fiquem marcando a nossa pele e fiquem com aqueles vincos. O fio de PDO, ele vai gerar colágeno. Então a intenção dele, né, é gerar colágeno, fazer uma rede de colágeno na região que aplica. Então, eu uso muito fio em concomitante com a toxina. Por exemplo, aquela ruguinha do bravo, aquele paciente que faz muita cara, e até normal ficar marcado, eu faço a aplicação da toxina e faço fio naquela região. Eu gosto muito de um tipo de fio, que são 10 fios ali, então ele tem um efeito preenchedor, então ele é muito seguro, porque, por exemplo, eu como profissional nessa região eu não preencho, eu não uso preenchedor líquido, que seria o ácido hialurônico. Então eu gosto de usar fio de PDO, que é super seguro e gera colágeno. Os resultados são excelentes. Então eu sempre faço os dois juntos quando o paciente precisa, para entregar melhor resultado. Então eu diria que eu gosto dos dois. Os dois sabendo, aplicando bem, onde precisa, de maneira correta, tem excelentes resultados. Cassie, e tudo isso tá no seu curso online? Tá tudo no meu curso online. A gente fez a gravação no curso online de toxina botulínica, né? Do básico ao avançado para fins estéticos. E lá eu explico tudo, como fazer uma consulta, tem ficha de anamnese, contratos, tudo disponível para os alunos, né, estarem utilizando em seus consultórios. Tem as marcações, muita anatomia, que a gente tem que estar atuando também, embasado em anatomia, para poder entregar o melhor resultado e evitar intercorrência. Tem, né, protocolos para você agir em caso de intercorrência, protocolo para potencializar o efeito da toxina botulínica no paciente. Então tá bem completo o curso, assim. A gente fez com muito cuidado e muito carinho para poder os profissionais, né, ser um fator agregante na vida profissional de quem adquiriu o curso. Tem a parte prática também, né, que dá para ver em detalhes ali, né, as aplicações. Isso, a gente fez a aplicação, eu tentei colocar diversos pacientes com anatomias diferentes, né? Eu coloquei masculino, a gente fez algumas aplicações, então a gente fez a aplicação no dia, e o que eu quis muito colocar foi o retorno desses pacientes. Eu acho importante, né, para quem está aprendendo, a gente ver a aplicação, a primeira aplicação, e 15 dias depois. O que melhorou, o que não melhorou, onde a gente pode melhorar essa aplicação. Então, a gente fez 2 gravações nesse sentido da prática, atendendo diversos pacientes em 2 momentos diferentes. No dia inicial e 15 dias após, para fazer o retorno e o retoque necessário do paciente nos casos de necessidade de reaplicação, reforço em algum ponto. E tudo isso tem lá no seu curso também, né? Todas essas informações, né? Tem as informações. Eu tenho o curso online, né, que está disponível em plataforma, e eu tenho os cursos presenciais no Rio de Janeiro. Então eu dou cursos não só para enfermeiros, para todos os profissionais da saúde que são habilitados a trabalhar com injetáveis e minimamente invasivos. Aí são cursos presenciais, onde a gente tem a teoria e prática. Prática
em manequins e prática em paciente modelo. Então, o aluno ele sai preparado para atuar em seu consultório, né, sem medo de errar, e se errar, saber como manejar. Então, meu curso é bem completo para o paciente para o aluno ficar bem seguro de atuar. Ainda tem 3 meses depois do curso, um apoio, né, um suporte online para qualquer dúvida, planejamento em conjunto. Então, o aluno sai bem preparado. Só achar você lá no Instagram, Só né? achar, @doutora Cassie Martins. E tô lá, tenho lá o link do WhatsApp, pode mandar mensagem, perguntar, tirar alguma dúvida, o que puder ajudar, tô lá disponível para isso. É isso aí, gente. Eu amei essa conversa, aprendi bastante coisa, porque a gente fica imaginando uma coisa e na verdade é outra, né? Então, teve muita informação aqui e quem tiver dúvida, chama a Cassie lá, a doutora Cassie no Instagram ou no WhatsApp, que ela vai responder bastante coisa para vocês. E o que vocês quiserem comentar aqui também, comente, deixa aqui as suas dúvidas, que a gente também responde, né, Cassie? Isso, qualquer dúvida deixa aqui, a gente vai respondendo, ou pode mandar lá no direct do Instagram. A gente está aqui para ajudar, né, para tirar algumas dúvidas e desmistificar algumas coisas com relação à toxina, com relação principalmente também à enfermagem, aplicando toxina, a enfermagem na estética. Então, contem comigo, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, falando de um tema que eu adoro, que eu sou suspeita, porque eu adoro a aplicação de toxina botulínica, eu acho que entrega um resultado e os pacientes sentem, vou falar até clichê, sentem na pele o resultado que se transforma em sorrisos depois que eles vão embora. Então, eu gosto muito, atuo muito com isso e é muito gostoso trabalhar com o que a gente ama. É isso. Gente, então é isso. Obrigada, doutora Cassie. E a gente se vê aí numa próxima. Um beijo.